Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente, eu gostava Aí, muito também de futebol, mas estudando a palavra, depois eu fui entendendo que tinha muita idolatria, sabe? Muita coisa é chamado, que não é fazia sentido, chamado, sabe? é chamado assim os bezerros modernos. Tudo tem que ter decência e ordem, né? Do que você passa do limite, já vira idolatria, né? Chamados bezerros modernos. Pessoas matam e morrem por isso. Isso é um perigo muito grande. Tem que ter muito cuidado com Uma, isso. usa como uma ferramenta para discórdia, né? É um negócio maluco isso aí, né? Pessoas matam, bobagem. Um bocado de besteira, por causa de uma bola de couro. A gente olha assim, rapaz, que bobagem, besteira. Fica inimigo da pessoa por causa de... É igual a política, a mesma coisa. A pessoa fica inimigo do outro, porque você gosta de um candidato, o outro gosta do outro, aí fica inimigo, briga, mata, bobagem. Acho que nem falo quando eu vou votar, nem falo para quem eu vou votar. Nem falo, não, meu voto é secreto, não vou ficar perdendo meu tempo discutindo essas coisas, não. Qual tem que inimizade, sim. Nosso bondoso Deus, soberano Criador do universo, toda a glória, louvor, sabedoria ao Senhor. Obrigado por mais essa semana que nós passamos aqui, final de semana, paz, nos teus cuidados e proteção. Temos uma nova semana diante de nós que não a conhecemos. Por isso, queremos nesse momento entregar a nossa vida em tuas mãos. Pedir que teu Espírito Santo possa nos conduzir da melhor forma possível. Perdoa nossos pecados, as nossas transgressões e purifica-nos pelo sangue do Cordeiro. Te rogamos, Senhor, que o teu Espírito Santo seja o nosso professor neste momento, que a nossa mente possa ser aberta para compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, né? Vamos lá. Ok. Gente, nós paramos aí estudando sobre o santuário, nós paramos aí sobre o significado dos objetos que estavam ali no tabernáculo terrestre, né? Falamos o que havia em cada móvel, em cada local, a medida, tudo direitinho ali. E hoje a gente vai entender como funcionava o sistema sacrificial daquela época, né? Que apontava para o Messias que viria, né? Então, tudo que havia no tabernáculo terrestre era uma figura, era uma cópia do que ia acontecer no futuro. Não só depois que ele deixasse de existir, ele ia continuar no céu. E o livro de Hebreus vai nos dizer isso hoje, né? Se Deus assim nos permitir. Então, aquele santuário não foi algo à toa, Deus mandou que ele construísse. Ele apontava para o Filho, apontava para a erradicação completa do pecado através do sangue de Jesus. Isso é muito importante. As pessoas deveriam investigar mais a fundo esses detalhes, muito importante. É claro que o santuário terrestre não existe mais, porque chegaria um tempo em que ele ia deixar de existir. Mas o do céu iria continuar até que Jesus voltasse. A gente vai ver daqui a pouco no livro de Hebreus, tá? Então, nós entendemos aqui pela simbologia, o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Eu quero que você coloque aí agora, sim, pode colocar a imagem aí, um santuário como um todo. Nós vamos agora acompanhar. Eu não tenho aqui um apontador para mostrar a vocês aqui, mas a gente vai aqui acompanhar agora como funcionava o sistema sacrificial, que era diário. Era chamado sacrifício diário, né? Então, isso acontecia, gente, durante o ano judaico, que era de 360 dias. Esse ritual, ele acontecia durante 359 dias, esse ritual, certo? E isso era praticado pela manhã, 9 horas da manhã, nosso horário hoje, lá era a hora terceira, e começava o primeiro sacrifício da manhã, e o último era 3 da tarde, a hora nona no calendário judaico, né? Então, o primeiro sacrifício era de manhã e outro à tarde. Isso funcionava durante 359 dias. E havia um dia que era um dia especial de fazer a limpeza do tabernáculo, porque aquele tabernáculo, durante todo o ano, era todo manchado de sangue e precisava limpar. Esse dia era chamado Yom Kippur, ou o dia da expiação. Era um feriado, né? Era um feriado, e não importava o dia que ele caísse. No dia que ele caísse, era para ser feito a purificação, porque era como se fosse assim, ó, trazendo para os nossos dias hoje. Estamos aqui hoje na Terra, estamos pecando todos os dias, e esse pecado ficava acumulado no lugar santo.
Então, era preciso limpar o santuário. Então, uma vez por ano, quem entrava no terceiro compartimento era o sumo sacerdote, não mais o sacerdote. Ele ali administrava essa limpeza, não sem sangue. Como é que você pode limpar alguma coisa com sangue? Sangue geralmente mancha, né? Mas a limpeza era feita com sangue. A purificação era feita com sangue. A expiação era feita com sangue. Que coisa interessante, né? Muito bem. Então, está aí o gráfico. Vamos ver como funcionava o sistema. Então, você vê aqui, tem um altar de sacrifício, é de vermelho, tem uma pia. No segundo compartimento, eu tenho uma mesa com os pães, o candelabro, o altar de incenso. E no último, que era o lugar santo dos santos, onde estava, era símbolo da presença de Deus ali. Havia entre a cortina e o lugar santíssimo o altar de incenso. A cortina separava o tabernáculo, né, do lugar santo santíssimo. E no lugar santíssimo, com o Santo dos Santos, estava o móvel chamado Arca da Aliança, e estava dentro dela também o maná, a vara de Arão, e a tábua com os 10 mandamentos que Deus escreveu a Moisés ali dentro. Então, era chamada Arca da Aliança. Foi a aliança que Deus fez com o seu povo quando tirou da terra do Egito. Então, eu tirei vocês da terra do Egito da servidão. Então, essa aliança fez com vocês, tá bom? Ok. Então, como funcionava o sistema fiscal? Então, por exemplo, todo o arraial estava ali reunido, né? Vocês que o santuário estava no centro das tribos, três aqui, três aqui. Então, norte, sul, leste, oeste. Então, 12 tribos estavam reunidas. E a tribo que ministrava esse serviço era a tribo de Levi, que foi a única tribo que não participou daquela idolatria lá no Monte Sinai. Os levitas, né, que eram chamados. Então, o que acontecia? Quando alguém pecava, então, o sacerdote, por sua vez, ele estava ali no pátio, aguardando o momento da pessoa trazer a sua oferta, porque o pecado ele era constante, diário. Nós pecamos hoje. Então, era preciso que a pessoa confessasse o seu pecado e levasse a sua oferta ali, né? Ali no altar de sacrifício. Então, quando eu falei a vocês, quem tinha o cordeiro, que era o principal elemento daquele santuário, trazia cordeiro, que a pessoa que não tinha condição, trazia ali uma pomba, trazia uma rola, né? É, depende da condição da pessoa. Então, quando eles traziam o animal, vamos botar aqui o cordeiro, trazia o animal, ele adentrava ali no lugar santo, no pátio, né? Ele não tinha acesso ao lugar santo nem ao Santíssimo, mas ele entrava no pátio, era o local dele. E quando Jesus chegou aqui na Terra, ele foi ao templo e lá ele encontrou as pessoas vendendo ali, né, os cambistas, né? Vendendo ali os animais para o sacrifício. E ele, no momento em que ele derrubou a mesa dos cambistas, porque as pessoas estavam ali fazendo a carne de Deus negócio. E era um negócio muito sério, porque ele, simbolicamente, ali estava sendo oferecido. Então, vocês transformaram a carne de Deus em um covil de salteadores. Se precisava aproveitar o momento, era tanto, tanto X, tal, tal. Então, cobravam de uma forma absurda. Então, ele viu que o que apontava para ele naquele momento estava sendo comercializado e fazendo um negócio, uma coisa absurda ali dentro. Então, transformou a carne de Deus aqui em um comércio. E o que aconteceu? Então, eles traziam esse animal, esse cordeiro. Quando ele entrava ali no altar de sacrifício, o sacerdote lavava as suas mãos para se manter limpo, né? A água simbolizando o Espírito Santo, simbolizando Jesus, a água da vida. E o sacerdote tomava o animal em suas mãos e a pessoa que estava com pecado, o que é que ela fazia? Ela agora sabia que havia pecado. O que é que ela fazia? Ela colocava a mão em cima da cabeça do animal, seja qual fosse o animal que ela trouxesse, e ali ela confessava o seu pecado. Simbolicamente, aquele pecado era transferido para o animal. Aí vem agora a parte muito difícil. Qual era? O animal tinha que ser sacrificado. E quem sacrificava o animal era a própria pessoa. Ora, uma coisa é eu colocar a mão do animal, confessar meu pecado, até aí tudo bem. Mas quem tinha que matar o animal era a própria pessoa. Não poderia ser o sacerdote? Poderia. Mas a pessoa que confessou, ou ele matava o animal, ou ele morreria no final desse ritual do santuário, que era o dia do juízo, o mini juízo, que era o dia da expiação, o dia do Yom Kippur.
Então, quando ele confessava, colocava a mão na cabeça e confessava o seu pecado que ele havia cometido, ninguém sabia qual era o pecado que ele havia cometido. Só quem sabia era Deus e mais ninguém. O sacerdote era humano, o sumo sacerdote era humano, o sacerdote representava Jesus na primeira fase desse juízo ali que acontecia no lugar santo, e o sumo sacerdote que entrava no lugar santíssimo representava em Cristo. Eu vejo daqui a pouco, nos dias, ele fala sobre essa questão aí. Então, quando ele matava o animal, o sacerdote, com a tigela, ele pegava esse sangue do animal, né, e ele entrava agora para o lugar santo, certo? Mas antes de entrar no lugar santo, o que é que ele fazia? Ele, com o polegar, ele pegava na tigela o sangue. No altar do sacrifício havia quatro chifres, um em cada ponta do altar. E com esse dedo, ele numerava de sangue e marcava as quatro pontas ali do altar, do chifre, como se fosse ali era um ritual, como se fosse um registro do que havia acontecido ali, né? O cara confessou o pecado, matou o cordeiro, e agora ele pegava com o polegar, marcava as quatro pontas, está lá em Jeremias, é isso aí. Ele registrava para ficar marcado ali, certo? Deus sabia de tudo. Aí, após ele pegava a carne do animal, jogava ali na base do altar, queimava, né, o animal, e aquela carne eles comiam o cordeiro, não era jogada fora. Era uma participação que o sacerdote fazia, porque eles não tinham herança, o sacerdócio levítico, a única coisa que eles tinham que comiam das ofertas que vinham para o altar, né? Como oferta de manjares, né? De alimentos que vinham também e eram oferecidos e eram para eles se alimentarem também. Então, quando o sacerdote entrava com o sangue alheio, ele ia para o lugar santo. E lá, o que ele fazia? Ele, com a mão, agora, ele aspergia ali no lugar santo, na cortina, no chão, do lugar santo, já aspergia aquilo ali, salpicando o sangue ali, certo? Isso ele fazia, você imagine, pela manhã, a Bíblia não relata assim, quantas vezes, até que hora começar, ou começava às 9 horas, agora, quanto tempo durava mais ou menos esse sacrifício ali, e na 3 da tarde voltava novamente a oferecer. Ela não relata muito a esse respeito. O que nós sabemos aqui, ele aspergia ali, aquele sangue, e ficava ali manchando o lugar santo, né, durante um ano. Isso acontecia 2 vezes por dia, durante 359 dias por ano, certo? E fazia esse ritual. Bom, havia o dia de limpar o santuário. Esse dia era chamado dia do Yom Kippur, ou dia da expiação. Nesse dia, o que acontecia? Eles agora não mais limpavam o santuário com cordeiro, nem com pomba, nem com nenhuma rolinha. O sumo sacerdote agora entrava em ação. Era um dia fixo. É como se fosse, por exemplo, os Estados Unidos tem aí o 4 de julho, né? Pode cair qualquer dia do mês, é no dia da inauguração da América. Então, aquele dia se comemoram, né? Inauguração da América. No Brasil, tem o 7 de setembro, que é um dia fixo, não importa que dia do mês ele cai. Então, no dia que esse ritual caía, do Yom Kippur, não importava a data, tinha que acontecer. Podia ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Se caísse no sábado, que era o dia de descanso, né? Ele era chamado sábado gordo, porque era um feriado. Nesse dia, ninguém trabalhava. Falei assim, ó, amanhã é o dia da purificação do santuário. Ninguém trabalhava. Ninguém trabalhava. Era um feriado. As pessoas paravam, porque era uma cerimônia extremamente importante para o povo de Deus. Esse ritual do santuário era uma demonstração da vida de Cristo, o que ia acontecer, e também uma demonstração de um juízo, né, que viria lá adiante. Então, nesse dia do Yom Kippur, era um dia de juízo, era um dia do acerto de contas, era o dia de limpar o tabernáculo do santuário terrestre. O que é que fazia agora? O sumo sacerdote, eles traziam dois bodes, e eles lançavam sorte nesse dia, né? Lançaram sorte. Os bodes eram parecidos, os dois eram parecidos.
Eles deviam marcar, né, algum e lançavam sorte. Um desses bodes, todos os dois bodes tinham nome. Um era chamado emissário, o Azazel, e o outro era chamado o bode expiatório. Certo? Vou explicar o daqui a pouco, significa isso aqui. Então, nesse dia, atrás desses dois bodes, lançavam sorte, porque eles eram parecidos. Um deles ia morrer e o outro não. Então, como funcionava? Salles, Sim. onde está, em que lugar da Bíblia está o nome desses bodes aí? Você vai encontrar em Levítico. Depois eu passo a você, viu? Tem Levítico isso aí, certo? O bode Azazel, o emissário. Você vai encontrar lá em Levítico, certo? Certo. Veja bem. Então, o que acontecia? Quando eles lançavam sorte, então um bode desses ia morrer. E o outro ficaria vivo, por enquanto. Então, o sacerdote, o sumo sacerdote, não, o sumo, quando entrava no lugar santíssimo, ele matava um animal, um cordeiro por ele, por sua família, porque ele era pecador também. Então, para entrar no lugar santíssimo, era preciso estar muito preparado, porque ali, no lugar santíssimo, era símbolo do trono de Deus. Ali havia uma luz chamado um Shekinah, uma luz que acendia misteriosamente ali, acendia, e se enchia de fumaça. Então, o sumo sacerdote tinha que estar muito preparado, dedicado, né, para entrar naquele local sagrado. Se ele morresse ali, não tinha quem pudesse estar lá dentro. E ele entrava com uma romã no tornozelo. Eu estou falando com vocês aqui porque se a gente for investigar na Bíblia, ponto por ponto, demora muito, mas depois vocês vão procurar em Levítico, vocês vão encontrar isso lá. E o Levítico, eles falam sobre isso aí muito bem, muito abertamente. Eu até anotei alguns versos aqui, eu não sei se ainda está aqui ainda. Alguns versos que eu anotei, está em Levítico, que eu anotei, tá? E tu passa você, viu, Mário? Ok. Então, o que acontecia? Eles lançavam sorte. Então, quando o sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha que entrar para fazer o ritual do santuário e limpar o santuário de expiação, ele matava um animal no pátio e deixava o sacerdote com a tigela do sangue coagulando ali, rolando para não coagular, e ele entrava no lugar santíssimo para ministrar e voltava, e com esse sangue, né, ele estava matando o cordeiro pelos pecados dele, ele poder entrar lá purificado lá dentro, porque ele era humano também, como qualquer um de nós. Então, o que ele fazia? Quando ele ministrava lá dentro, a primeira parte do sangue, ele voltava agora, e ele agora pegava um bode chamado expiatório, e esse bode, ele matava esse bode, certo? E com o sangue desse bode, o outro ficava vivo, ele adentrava o lugar santo, não mais jogava no lugar santo esse sangue, mas ele entrava no lugar santo, passava por ele, e ia para o lugar santíssimo, e lá, com esse sangue, ele ministrava ali, e jogava esse sangue aspergindo em cima da arca da aliança, em cima do próprio expiatório. O que está dizendo ali? Esse bode expiatório simbolizava Cristo, que iria receber o pecado da humanidade todo nas costas dele, e ia pagar o preço da nossa desobediência aos seus mandamentos. Então, quando a gente passava e entrava, e aspergia no propiciatório, que o propiciatório simbolizava a expiação de Cristo, a propicialidade dele por nós, que estava acima da lei, que a estava da lei, e jogava em cima, como se fosse Jesus estar pagando um preço pela nossa transgressão. Então, os mandamentos era a norma de juízo ali naquele tabernáculo, isso era a norma de juízo no juízo final, né? Então, quando ele fazia isso, ele, com o sangue alheio do bode, né, ele jogava ali e, simbolicamente, é claro, estava purificando o quê? Os pecados. Então, Cristo veio, morreu por nós, derramou seu sangue e pagou o preço da nossa desobediência, porque não tinha como pagar. É muito alto, e através desse sacrifício que ele fez, ele abriu o caminho para a eternidade e caminhou o caminho da graça salvadora para cada um de nós, porque a lei de Deus, ela aponta o pecado, mas ela não tem como salvar o ser humano. Então, nós somos salvos para obedecer a Deus. Nós não guardamos mandamentos para ser salvos. Isso é legalismo. Então, ou seja, a lei, ela tem a função. Qual é a função? Apontar o pecado.
E quando ela aponta o pecado, ela condena o ser humano. Você errou, você pecou. E agora? Aí Paulo diz assim, ó, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Ou seja, ela aponta o pecado, ela mata, porque a letra mata, mas só que ela não pode salvar o ser humano. O que é que ela faz agora? A letra, ela serviu de pedagogo, a lei. O que é pedagogo? Aquele que ensina, aquele que cuida, né? Ele aponta para o Salvador. Olha, eu não tenho como salvar você, mas ali está o homem de dores experimentado nos trabalhos. Homem de quem ninguém fazia nenhum caso. Ele foi humilhado, traspassado pela nossa transgressão. Então, onde não há lei, não há pecado. Se há pecado, preciso que a lei aponte o pecado e aponte o Salvador, né, como resposta, como solução para o pecado. Que a lei não pode salvar, apenas pelo pecado. Esse bode ele matava. O que ele fazia? Quando ele saía do santuário, da parte do Santíssimo, ele pegava o bode vivo, que era chamado bode emissário, certo? E o pecado que um dia caiu em Cristo, que matou Jesus Cristo, estava acumulado todo o ano ali no lugar santo. Esse pecado tinha que sair do santuário. Apenas simbolismo, viu, gente? Simbolismo é que acontecia, tá? Então, o pecado tinha que sair do santuário. E alguém que era o culpado pelo pecado, que não foi Jesus, o autor do pecado que começou no céu, ele era o responsável. Então, um dia, ele tinha que pagar o preço também pela desobediência, só que o pagamento dele seria a morte eterna, que é o quem? O diabo. Então, quando ele saía do santuário, ele vinha para o lugar, para o santo, e para o pátio onde estava o bode vivo, e ele colocava a mão na cabeça do bode vivo, vocês vão ler em Levítico, e ele confessava agora o pecado de toda a humanidade que um dia caiu em Cristo, e que ele pagou o preço. Agora, esse pecado era jogado na cabeça do bode vivo, e por um homem à disposição, o que ele fazia? Pegava aquele bode e soltava ele no deserto. E esse bode lá no deserto, não havia ninguém, nada. Ele morria de fome e de sede. Certo? E ali acabava o ritual, ou seja, o santuário estava purificado, purificado. Então, o que acontecia? Naquele momento, Arão levantava as mãos e abençoava o povo naquela época. Abençoava porque todo o pecado que estava acumulado ali havia o quê? Sido limpo pelo bode expiatório que representava Jesus, que morria e pagou o preço da nossa desobediência. Só que o pecado não podia ficar no santuário. Então, ele ia para o bode emissário e lá ele morria de fome e de sede. Então, ali acabava o ciclo anual desse santuário ali. O que acontecia depois? Era um ciclo de mini juízo. Certo? Lembra que eu falei para vocês que quando alguém matava o animal lá no pátio, o sacerdote ele marcava com o polegar as pontas do chifre que estavam no altar, um símbolo de que estava registrado ali. Então, se alguém, naquele momento ali, não houvesse confessado o seu pecado e abandonado o seu pecado, nesse dia descia fogo do céu e consumia aqueles que não haviam, sinceramente, abandonado o pecado. Ele apenas fez um ritual, entrou na igreja apenas e não passou disso. É como o joio e o trigo. Estavam lá dentro. Ah, vamos separar? Não. Não separa o trigo e o trigo e o joio. Deixe na ceifa, né? Na colheita que vai separar é o próprio Deus. Então, nesse dia, era o dia de expiação, o dia de limpar o santuário, certo? E com isso acabava o ciclo e novamente se voltava no primeiro dia a o ritual do sábado, novamente ia durar mais 359 dias. Então, quando Cristo, olha só, eu falei a vocês que o ritual era feito pela manhã e pela tarde. Começava na sexta hora, que é 9 da manhã, e terminava 3 da tarde, que era a hora nona. Sabe que Jesus foi julgado numa quinta-feira, os sacerdotes, né, o prenderam, levaram para o julgamento, e ali ele foi julgado injustamente. Né? Pessoas que estavam ali levantaram falso testemunho contra ele. E na sexta-feira, cedo, levaram ele para onde? Foi para Herodes, foi para Pilatos, né?
e por fim ele foi julgado ali e condenado sem nenhum crime. Então, ele falou assim, ó, eu não vejo nele crime algum. Né? E aí Jesus fala assim, ó, o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus discípulos se empenhariam por mim. Então, quando o condenaram à crucifixão, aí veio Barrabás, um ladrão que tinha um costume naquela época na Páscoa, né, soltar um prisioneiro, e colocaram Jesus, um ladrão ali, o Zelote, né, que era um revolucionário, Barrabás. Aí Pilatos falou assim, a quem queremos solte? Aí a turma, né, instigada pelos fariseus, solta Barrabás. E vou fazer o que do Cristo? Crucifica, crucifica. Irmãos, Jesus foi crucificado, sabe que horas? Exatamente na hora do sacrifício da manhã. Era a hora terceira. Ele foi para a cruz 3 da tarde. Olha que importância esse ritual do santuário traz para a gente. Ele foi, hora terceira, 9 da manhã. E ficou lá, nu, como nasceu. Que vergonha. A cruz era um instrumento de vergonha. Você vê esses quadros que as pessoas pintam Jesus e botam uma túnica ali, botam um pano, naturalmente tem que ser assim, né? Mas os ladrões, eles ficavam nus, que vergonha, sem nada, todo despidos. E ele foi 9 horas da manhã, e da hora sexta, que foi meio-dia, até 3 da tarde, diz a Bíblia, e houve o quê? Trevas sobre a face da terra. O sol se ocultou, porque quando foi na hora nona, que era 3 da tarde, hora do sacrifício da tarde, hora que as pessoas iam para o santuário, para o tabernáculo, ali em Jerusalém, trazer o seu sacrifício, foi a hora que ele foi crucificado, ele pendeu a sua cabeça e morreu. Tanto que quando ele falou assim, ó, Deus meu, por que me desamparaste? Aí alguém falou assim, ó, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele chama por Elias, estava ali um soldado jogando sorte sobre a sua túnica, que está lá no Salmo, fala sobre isso aqui, jogou sorte sobre a sua túnica, né? Nenhum dos seus ossos foram quebrados, porque era um costume naquela época, para adiantar a morte da pessoa, os soldados vinham, estavam vivos, eles quebravam as pernas para adiantar o processo de morte dos criminosos. Então, quando chegaram em Cristo, exatamente 3 da tarde, hora nona, ele perde a cabeça e ele morre. E antes de ele morrer, ele fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? E ali ele rendeu o seu espírito. Foi a hora exatamente do sacrifício da tarde. Estava começando o sacrifício da tarde. Então as pessoas estavam trazendo seus cordeiros para ser sacrificados. E diz o historiador que na hora em que Jesus morreu, não lembro se foi Flávio José que falou isso, na hora que Cristo morreu, alguém estava com um cordeiro na mão para ser sacrificado, e aquele cordeiro pulou e saltou e correu. Porque naquele momento, amados, o verdadeiro Cordeiro de Deus estava sendo oferecido como sacrifício ali na cruz. Então, a profecia do Messias se cumpriu à risca. Só que Jesus ficou 3 dias na sepultura, ele ressuscita no terceiro dia, perdão, na manhã do domingo de manhã, e aparece ali primeiro Maria Madalena, a gente conhece a história, né? E Maria Madalena foi tocar nele e ele falou assim, não me detenhas, não me toques, porque eu não subi ao Pai. Então, a prova é que quando ele morreu, ele não foi para o céu. Ele estava na sepultura, aguardando a ressurreição. Né? Então, a morte não podia prendê-lo, porque ele é a ressurreição e a vida. Então, ele foi ao céu. Veja bem, eu não subi o Pai ainda. Ele vai ao céu, ele retorna ao céu, volta para a terra, e agora ele vai se encontrar com os seus discípulos. Após a sua ressurreição, ele ficou ainda quantos dias aqui na terra? Ainda com os discípulos? 40 dias. Está lá em livro de Atos, capítulo 1. Ficou 40 dias com os discípulos aqui, dando as suas últimas instruções aos discípulos. Faltava 10 dias, porque da Páscoa até o Pentecostes era 50 dias que se passavam. Pentecostes é de 50, Penta 5, né? Então, ele ressuscita, né? Ele fica 40 dias aqui na terra ainda,
dando instrução aos discípulos. E depois dos 40 dias, ele sobe para o céu, está lá em Atos, capítulo 1. Vai para o céu. E ele vai para onde no céu? De férias? Não. Ele falou assim, ó, eu vou, e quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. Eu preciso ir, porque se eu não for, ele não vai vir. Então, quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, do juízo do juízo. E quando ele sobe para o céu, 10 dias, exatamente para se cumprir o Pentecoste, estavam todos reunidos ali no cenáculo, ali, 120 pessoas. E nós conhecemos a história, né? O Espírito Santo desceu sobre eles ali, encheu toda a casa, e ali foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo conseguia que eles falassem. E Jesus foi para o céu, exatamente para cumprir o que ele mandou que Moisés fizesse. Ou seja, Jesus ia para o lugar santo, e em algum momento da história, ele ia adentrar do santo para o santíssimo para fazer a purificação do santuário lá no céu. Vamos ver agora no livro de Hebreus isso aqui? Vamos lá, vamos conferir aqui. Mas antes, eu quero ler aqui lá em Levítico 16, o Mário fez uma pergunta aí, tá? Se ele quiser tirar já um pouco da tela aí o santuário, a gente vai para Levítico. Depois vocês leem com mais calma, tá? Levítico 16. Vamos ver do verso 5 até o verso 10. Tá? Acharam? Levítico 16, 5 a 10. Aqui fala sobre o dia da expiação. Né? Verso 5 até o verso 10, diz assim: ó, da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho de sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e por sua casa. Também tomará ambos os bodes e o porá perante o Senhor e porá na tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário. Um para o Senhor, veja bem, quem era para o Senhor? Era o que representava quem? Jesus. E o emissário, esse emissário, ele levaria alguma coisa após o ritual do santuário. Então, os 2 bodes eram apresentados vivos. Ora bem, Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Você vê que havia 2 bodes iguais. Então, um deles, Arão ia fazer chegar, cair a sorte, né? Qual cair para o Senhor. Esse ia ser o quê? Ele ia ser morto pelo pecado do povo que estava acumulado todo o ano ali no lugar santo. Verso 10. Mas o bode sobre o que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário, ou se você pode pegar para as traduções, que o bode Azazel. Então você vê que os 2 bodes, um expiatório, ele ia morrer, porque Jesus ia pagar o preço da transgressão do seu povo. Olha só. E o juízo, ele começa pela casa de Deus. Deixa um pouquinho aqui. Vamos lá para 1 Pedro 4,17. Vamos lá, olha só. Então, esse juízo aqui não é para o ímpio. Não era para o ímpio. Esse juízo é para o povo de Deus, para o nosso benefício. E ele está acontecendo hoje no céu para o nosso benefício, não é para o ímpio. O ímpio vai ser julgado depois. O ímpio está condenado já. Então, esse ritual do santuário que apontava para o verdadeiro, é para que o povo de Deus soubesse que Jesus ia entrar no seu lugar santo, ia no lugar santíssimo, ia ser o nosso mediador. Então, como eu peco todo dia, Mário peca todo dia, Fábio peca todo dia, então nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o nosso mediador. Ele está entre nós e Deus. E quando eu confesso o meu pecado para ele, o que ele faz? Ele apaga. Ele pagou o preço, ele agora vai expiar o meu pecado, que é diário. Certo? 1 Pedro 4, verso 17. Vamos ver aqui. Diz aqui, ó. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que
não obedecem ao Evangelho de Deus. Então, esse juízo ali, lá no tabernáculo terrestre, era para o povo de Deus. Esse mini juízo terreno que acontecia, a purificação do santuário, era para o povo de Deus confessar os seus pecados e abandoná-los e receber a graça divina de Deus. Então, no juízo eterno de Cristo, não é diferente. Ele apontar para uma realidade que viria na frente. E vai ler aqui para o livro de Hebreus. Então o juízo começou onde? Pela casa. A justiça começa de onde? De casa. Então, esse tabernáculo foi construído por Moisés para mostrar a salvação que viria através do sacrifício de Cristo. No capítulo 16 ainda, no verso 20 até o 22, um pouquinho adiante, você vai ver. Olha o que diz aqui, ó. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. Olha só, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si o quê? Todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então, o segundo animal, ele não morria, porque ele tinha uma missão. Era chamado bode emissário, ou seja, esse bode estava representando o próprio Satanás. E um dia, quando Jesus voltar a essa terra, e que levar o seu povo para a eternidade, o pecado que um dia caiu nele, Jesus, que ele pagou o preço. O diabo agora vai pagar o preço da perdição, porque caiu sobre Cristo. Isso padeceu por nós. E esse bode agora, ele tira o pecado. Você vê que era simbólico, o simbolismo. Ele pegava o confessado do pecado do povo, limpava o santuário e começava uma nova vida. Dali em diante, uma nova vida. Os pecados eram perdoados às pessoas e as pessoas tinham um novo viver, uma nova vida. Então, ele pegava esse pecado e ficava no deserto. Isso aqui nós podemos comparar com Apocalipse capítulo 22, sobre o milênio, quando a terra vai estar vazia, né? E o diabo vai estar aqui nessa terra sem ninguém, solitária, preso. Ou seja, essa terra solitária que ele fala aqui, no livro de Levítico, é exatamente quando Jesus voltar a essa terra e resgatar o seu povo, vai começar um milênio, 1000 anos, onde o povo vai estar no céu, participando ali, juntamente com o Senhor, da segunda fase do juízo, chamado juízo indicativo, que a gente vai explicar lá diante de vocês, também na próxima lição. Certo? Agora, eu quero levar vocês aqui para o livro de Hebreus. Vamos abrir, eu tenho ainda 15 minutos. Livro de Hebreus, lá no final da Bíblia. Vamos agora entender o que o apóstolo Paulo escreveu com relação ao santuário. Olha só. Capítulo 7, o verso 20 em diante. Valeu. Se não der tempo, amanhã a gente conclui, tá bom? Vamos lá. Acharam aí? Hebreus, capítulo 7, verso 20 em diante. Na minha Bíblia tem assim o cabeçalho: Cristo, sacerdote único e perfeito. Posso fazer uma pergunta? Pode sim. O tabernáculo, quanto tempo demorou para eles estarem no deserto, para eles receberem, para Moisés receber a mensagem que era para construir o tabernáculo? Repete a pergunta, eu não entendi. A Quanto tempo o Bíblia quê? fala quanto tempo demorou para. Quando que eles começaram a fazer o tabernáculo? Quanto tempo eles já estavam no Sim, deserto? para começar, depois do Sinai, depois quando recebeu as tábuas da lei? Foi depois Não, a disso? Bíblia não fala, ela não relata assim abertamente quanto tempo demorou. O que nós sabemos é que quando Moisés vai para o monte, que o pessoal peca, ele desce o santuário, desce lá do monte, né? E ele recebe a ordem de Deus. Não sabemos, a Bíblia não dá data quando começou a construir o tabernáculo, porque Deus queria que ele fosse o centro de toda a adoração. E ali ele ia demonstrar
como seria o pecado e a gravidade, né? E como erradicar o pecado da vida de cada um, era através dessa simbologia, ou seja, uma forma didática que Deus escolheu. Agora, a Bíblia não relata quando ele começou a construir o tabernáculo, só fala que ele recebeu a ordem de construir o tabernáculo, e que esse tabernáculo ele ia durar até que o Messias viesse. Se leu aquele dia sobre a questão do antítipo e o tipo, né, em questão teológica, apontar para o Novo Testamento. E assim aconteceu. Então, quando Jesus morreu na cruz, como você pergunta aí, então, quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo rasgou de alto a baixo, sem mãos humanas, porque ele perdeu a cabeça e aqui e ali havia uns colchetes. Ficou pendurado como se fosse a cabeça de Cristo ali. Ele rasgou o seu corpo por cada um de nós. Então, se cumpriu a risca do tabernáculo, certo? Então, você vê o que o profeta falou lá atrás, o livro de Hebreus agora vai confirmar o que realmente aconteceu. Agora, o que nós sabemos é o seguinte, vamos ver daqui a pouco, é que tinha um tempo determinado para ficar na terra, certo? E o tempo determinado foi exatamente o ano 31 de nossa era, quando Jesus morreu na cruz. Era o tempo determinado. Dali, ele tinha que ser desativado, né? Porque quando o véu rasga, todo aquele ritual do Antigo Testamento não tinha nenhum valor mais. Por quê? Porque o cordeiro estava morrendo na cruz. O verdadeiro cordeiro estava na cruz, não precisava mais ter um sacrifício de animal. Só que, infelizmente, você sabe que o judeu ele não aceitou Jesus como Salvador. E os fariseus aqui comandavam o tabernáculo, né? Aqui na terra. Eles comandavam. A Arca da Aliança não estava mais lá, porque quando Nabucodonosor veio invadir Jerusalém lá no quinto século antes de Cristo, ele destruiu a cidade. E antes que a arca fosse levada para algum local, ela desapareceu do santuário, a Arca da Aliança, que era de uma forma maior, porque o templo era muito grande naquela época. Então, essa arca desapareceu e não sabemos onde ela está. Está tão bem escondida em algum lugar da terra que ninguém sabe. O que nós sabemos é que existe uma no céu. Apocalipse 11, verso 19 fala uma que é verdadeira, pela qual da terra era apenas o quê? Uma cópia. Isso nós sabemos, ok? Então vamos ver agora quando que isso acabou, o santuário, o sacerdócio, né? Para que o segundo santuário entrasse em ação. E esse santuário está onde? Ele está no céu. Vamos lá? Ok? Hebreus capítulo 7, verso 20 em diante. Vamos ver com muita atenção, né? Diz assim, ó. E visto que não sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Mas eles, este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Falando de quem? De Cristo. Por isso mesmo, Jesus só tem tornado fiador, tem se tornado fiador de superior aliança. A aliança antiga foi escrita com sangue de animais, mas apontava para ele. A aliança nova foi escrita com o seu próprio sangue. Ora, verso 23. Aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente o que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para fazer o quê? Interceder por eles. Aonde? No santuário celestial. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, né? Sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, né, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso uma vez por todos, quando a si mesmo se ofereceu na cruz. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. Quem? Jesus Cristo. Então ele fala a comparação do sacerdote levítico, que era imperfeito e que morria e precisava ser substituído porque pela morte eram impedidos. Mas ele apresenta aqui um sacerdócio perfeito e único, que prestou um sacrifício único e perfeito. Capítulo 8. No meu cabeçalho assim, a antiga aliança era símbolo transitório da nova.
superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. Gente, o sacerdote, o povo não podia ministrar, eles mesmos não podiam. Então, o que é que o sacerdote era do povo? Ele era o mediador. Lembra do Urim e Tumim? Ele era o mediador. Ele é que mediava ali no santuário, no pátio, no santo e o sumo sacerdote no lugar santíssimo. Então, o sacerdote e o sumo sacerdote estavam aqui representando Jesus que viria e ia ser o nosso mediador entre nós e Deus. Aqui no capítulo 8, vamos ler, diz assim, olha, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Verso 2. Como que? Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também este sumo sacerdote tivesse o que oferecer, o seu sangue. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto que existem aqueles que oferecem dom segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas o quê? Celestes. Então, eles ministravam algo que ia acontecer onde? No céu. Ia findar uma parte na terra e ia continuar onde? No céu. Assim como Moisés, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz, olha, vê, faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança, que foi feita com sangue de animal, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado um lugar para uma segunda aliança. O que ele está dizendo aqui? Que a primeira aliança feita com Deus, com o povo de Deus, lá no céu do Egito, ela foi escrita com sangue de animal, de touro, de bezerro, de cabra, né, de pomba. Então, a primeira aliança foi escrita com sangue de animal. A segunda, que é a nova aliança, foi escrita com o seu próprio sangue. Certo? Então, a velha, ela ia passar, o ritual do santuário ia passar, certo? Aqueles rituais, mas a lei, os mandamentos seriam os mesmos para estaria onde? Lá no céu. Vocês estão compreendendo isso aqui. Verso 8. E de fato, diz, repreendendo, diz: Eis que vem dia do Senhor, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles do Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Olha, lembra da Arca da Aliança? A Arca da Aliança, a lei estava lá dentro. Era um receptáculo dos mandamentos de Deus. Aqui está também simbolizando o nosso coração. Deus colocou a lei dele aonde? No nosso coração, para não pecar contra ele. Ó, verso 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior. Essa frase aqui você vai encontrar lá em Jeremias 31, verso 31 a 34. Essa aliança que ele teve com o seu povo está lá em Jeremias 31, 31 a 34. O livro de Hebreus, Paulo repete o que Deus havia falado lá atrás. Olha o verso 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira, que foi escrita com sangue de animais. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes ao quê? A desaparecer.
Aí no capítulo 9, ele completa, fala sobre os ritos, ofertas, sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Ora, a primeira aliança, também, capítulo 9, verso 1, tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candelabro, o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, que chama do Santo Santo, Santo Lugar. Por trás do segundo véu, né, se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, a qual pertencia um altar de ouro, um incenso, e a Arca da Aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança do concerto que você socou. Sobre ela, os querubins da glória, que com a sua sombra cobriu o propiciatório, aqui propiciatório representava a justiça de Jesus, ele é propício a nós. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenoradamente. Agora, olha o que fala aqui, ó. Depois de tudo isso assim preparado continuamente, que era um sacrifício contínuo, entraram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Primeiro compartimento. Verso 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Ora, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que aí no caminho do santo lugar não se manifestou, aonde? No céu, enquanto o primeiro tabernáculo continuou o quê? Erguido. Então, o lugar santo do céu, que existe, ele não foi manifesto enquanto o primeiro tabernáculo estivesse erguido. Então, no ano 31, Jesus morreu, o véu rasgou, naquele momento, após 40 dias, ele foi ao céu. Mesmo que os judeus continuaram a fazer sacrifício, esperando o outro Messias, no ano 70, o templo foi destruído pelos romanos, ali acabou o ritual para os judeus. Só que para Cristo e para o seu povo, no ano 31, quando ele morre, aquele serviço não tinha mais nenhum valor. A velha aliança não tinha mais nenhum significado. Agora era uma nova aliança, escrita com o seu próprio sangue, e ela se cumpria onde? Lá no céu. Ó, verso 8. Repito. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que aí no caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continuava erguido. Isto é uma palavra para a época presente, e segundo este se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo da reforma. Que tempo era esse? Quando Jesus viesse, morresse em nosso lugar, fosse para o céu, e lá ele ia continuar essa obra de mediação, de expiação por cada um de nós. Eu vou encerrar aqui agora, porque tem alguma coisa para falar com vocês aqui, e amanhã a gente continua uma parte pequena para entrar no outro assunto, certo? Então, nós vemos aqui que tudo que havia naquele santuário, tudo que ele apontava para o futuro. Então, há uma prova inequívoca, porque contra fatos não tem argumento. Esse santuário no céu, ele existe. Ele é transcendente ao santuário que foi construído aqui na terra. É apenas uma cópia. E apontava para a obra expiatória de Jesus. O seu trabalho de morrer por nós, na cruz, ele pagou o preço. E foi único e perfeito. Único e perfeito. Só que ele precisava continuar a sua obra de mediação pelo seu povo. Como? Que morreu foi ele. Deus, está escrito, a ninguém julga. Então, concedeu a Jesus o quê? O julgamento. Então, ele é nosso mediador, ele é o nosso advogado. Está escrito lá em João. Ó. Filhinho, essas coisas você escreve para que não pequeis. É impossível, né? Todavia, contudo, entretanto, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é mediação pelos nossos pecados, não só pelos nossos,
mas por toda a humanidade. Então, ele está hoje no seu tabernáculo, ministrando em nosso favor. No lugar Santo Santíssimo, a gente vai entender depois. Porque quando ele sai da terra, ele vai para o lugar santo. E em algum lugar da história, ele vai para o lugar santíssimo, como faz um sacerdote, para expiar, reparar a nossa culpa. No céu não tem pecado, mas tem registros. Né? Assim como fica registrado lá no Chico tá? Lá no céu estão os nossos nomes. E esse juízo, repita esse juízo aqui, ó, não é para nos condenar. O juízo é para nos salvar. Porque o juízo começa por nós que conhecemos o Evangelho. O juízo do ímpio é depois, durante o milênio. Que Deus nos abençoe. Deus possa, a cada dia, cada estudo que a gente fizer aqui, que o Espírito Santo dele possa ser o nosso professor e que nós não venhamos a falar aqui coisa de nós mesmos, mas está baseado na palavra de Deus. Esse santuário existe, Jesus está no lugar santíssimo hoje, mediando por cada um de nós, e quando ele deixar suas vestes sacerdotais, sumos sacerdotais, ele vai dizer uma palavra que estava lá quando ele morreu na cruz. Está feito. Novamente, ele vai terminar a sua obra de mediação por nós, está consumado. E quando ele fechar, dizer essa palavra lá no céu, os habitantes da terra não vão saber. Aí vai se cumprir uma palavra que está em Apocalipse. Constitui o justo. A graça de Jesus, ela vai acabar em algum momento. E quando ela acabar, as pessoas não vão ter mais nenhuma oportunidade de arrependimento. O tempo é agora. É agora, é o dia da salvação, que dia? É hoje. Amém. Deus os abençoe. Se alguém quiser comentar alguma coisa, termine 4 minutos depois das 8 horas. Se alguém quiser comentar, quiser falar alguma coisa, eu deixei de ler alguns versos aqui por causa do tempo, né? Mas Eu ficou alguma falar- dúvida aí? Deu para entender? queria falar uma coisa que me surgiu uma dúvida na hora ali, e aí depois eu fui pesquisar, da onde vinham esses animais, né, que eram Sim. usados para sacrifício. E aí o que eu descobri aqui é que o povo de Deus já saiu do Egito com rebanhos, né, já saiu com os animais Trazia, de lá. sim, trouxeram os despojos do Egito, que eles tinham direito, ficaram mais de 400 anos lá, 400 anos, então trouxeram ouro, trouxeram prata, os despojos, os animais, porque eles trabalharam para crescer o Egito, é como o migrante. O migrante trabalhou e São Paulo, a cidade porque os imigrantes vieram de fora e ajudou a crescer, então eles tinham direito. Então, esses animais vieram de lá, exatamente do Egito, né? Era o direito deles. Eu acho que pode ser uma dúvida de muita gente aí também. Isso é importante. Vamos fazer Ok, oração gente? Vamos lá, oração. E amanhã a gente vai ler mais uma parte de Hebreus e vamos entrar agora lá no juízo do céu, que está também na Bíblia aqui. A gente vai entender que Jesus está nesse local, nesse momento, ministrando em nosso favor. Isso é muito importante. E vamos entender também. Lembra que eu falei para vocês, quando no século XIX, quando Guilherme Miller, aquele batista, estudou a profecia do santuário, ele chegou no 8, verso 14, Daniel, capítulo 8, verso 14, ele entendia, Fábio, Mário, James, que está ouvindo a gente, ó, ele entendeu que a purificação do santuário seria a terra. Mesmo estudando Daniel, a profecia do santuário, ele pensou que seria a terra que ia ser purificada a volta de Jesus. Então, quando ele pregou, depois ele ficou 13 anos sem saber se falava ou não, quando ele falou, anunciou a todo mundo que Jesus ia voltar em 1144. Algo aconteceu nessa data realmente. E tem tudo baseado no calendário judaico. Só podemos basear no calendário judaico, porque era o calendário que Deus deu ao seu povo naquela época. Né? Tanto que os dias, as contagens dos dias não foram mudadas. O chifre pequeno mudou o dia que é de pôr a pôr do sol para meia-noite, mudou a lei de Deus, mas ela continua a mesma, vigente. Amém? Pode escolher alguém para poder orar. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor. Senhor, derramando a sua graça, Senhor, derramando conhecimento, Pai, sobre todos nós, Pai. O Senhor continue usando, Pai, o irmão Salles, Senhor, para desvendar, Pai, esse mistério, Senhor, para revelar, Pai, a tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por estarmos aqui, Pai, prostrados a Ti, Pai, reconhecendo, Pai, quem é Ti em nossa vida, Senhor. O Senhor continue abençoando todos nós, cuidando de cada um de nós, Pai, derramando a sua proteção, Senhor, a sua graça, Senhor, a sua misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai, pelos ensinamentos.
Obrigado, Pai, pelo seu sacrifício, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez, Pai, por nós, por tudo que tem feito, Pai. Mesmo não sendo merecedores, Senhor, o Senhor continua, Pai, derramando a sua graça, Pai, e a sua misericórdia sobre o seu povo, Senhor. Obrigado, Pai amado, que tenhamos um dia maravilhoso, uma semana abençoada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas, não Compartilhando. A Para pregar. gente joga na parede. estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.